adorando a Deus pela nossa herança eterna. Uma paciente inclinada para as coisas celestiais inclui o contemplar antecipadamente nossa herança eterna, adorando a Deus pela mesma, a despeito de nossas circunstâncias temporais. Pedro ilustrou este princípio em sua primeira epístola, que foi escrita para nos ensinar como podemos vivenciar a nossa fé em meio a provações e perseguições aparentemente suportáveis. Nero, o imperador, havia acusado os cristãos de haverem incendiado Roma e a perseguição que disso resultou estava se espalhando até a Ásia Menor, onde viviam os destinatários da carta de Pedro. Para ajudá-los a fixar sua atenção na herança eterna e não nas dificuldades presentes, Pedro deu-lhes, e a nós também, uma palavra de encorajamento dividida em três partes. Lembrem-se da sua vocação. Somos chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Como tais, estamos em desacordo com o maligno sistema mundano de Satanás e, por isso, incorremos no ódio que procede do mundo. Portanto, não devemos nos surpreender ou ficar intimidados pelas ameaças de perseguição. Essa é a nossa vocação, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 21 a 23. Lembre-se de louvar a Deus. Curvar-se para louvá-lo é bem melhor do que curvar-se às pressões. Em 1 Pedro 1, 3 a 5, lemos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O verbo principal, seja, está subentendido e não citado, bendito seja o Deus. O texto poderia ser literalmente traduzido por bendizei o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, o sentido do texto é bendizei a Deus. Este sentido é tanto uma doxologia quanto um mandamento. O fato de Pedro ter de ordenar a seus leitores que bendissesse a Deus ilustra claramente quão profunda é a nossa pecaminosidade. Uma de nossas alegrias no céu será a nossa capacidade, sem diminuição, de louvor a Deus perfeita e incessantemente por sua graça salvadora. O cântico dos remidos estará em nossos lábios eternamente afora. Ainda assim, no presente, lutamos com apatia e indiferença. Que incoerência! Louvar a Deus por nossa herança eterna deveria ser a constante expressão de nossos corações, não importa qual seja a situação temporal. Lembre-se de sua herança. Focalizarmos a atenção em nossa herança é um fator-chave para experimentarmos alegria em meio às provações. A riqueza da nossa herança deveria nos levar a bendizer a Deus continuamente. Somos forasteiros neste mundo, 1 Pedro 1:1, mas somos cidadãos dos céus e recipientes de imensuráveis bênçãos em Cristo.